Olá, vocês que nos acompanham na TV Unifor, seja pelas redes sociais ou pelo canal 14 da Lares. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Sapiência, esse programa que tem como foco conectar o mundo acadêmico e o mundo do mercado, né, e mostrar todos os caminhos e desvendar esses caminhos, os mistérios da pesquisa, desde a sua concepção até a sua adoção no mercado. Eu sou o professor Bruno de Souza Lessa, professor do programa de pós-graduação em administração aqui da Universidade de Fortaleza, e hoje contamos com a presença do Edson Ferreira Júnior, diretor do Grupo Cidade de Comunicação, e assim, não vou permitir que ele se apresente, vou pedir, na verdade, que ele se apresente, e, mais uma vez, agradecendo a presença, a generosidade e o aceite do convite. Seja bem-vindo, Edson. Na verdade, Bruno, eu sou imensamente grato por esse momento especial em participar desse programa, até porque aqui a Unifor sempre foi e será a minha casa. Sou egresso tanto dos cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, e aqui eu lecionei por mais de 17 anos. Então, é aqui onde a casa, onde realmente eu me sinto, e fico muito feliz em participar de um programa que faz exatamente essa conexão da academia com o mercado onde hoje eu atuo. Então, Edson, fala um pouco da tua trajetória pessoal para a gente. Como foi a entrada no mundo da comunicação? Bem interessante, essa é uma pergunta curiosa, até porque eu sou de uma época, nós somos de uma época, onde falamos muito sobre o empreendedorismo pessoal. Engraçado que eu sempre foquei, sempre desejei, para a minha trajetória profissional, ser um executivo de uma grande empresa. Então, todo o meu estudo, todas as minhas graduações, elas foram no sentido que eu pudesse me tornar um executivo de uma organização. Então, nunca quis abrir uma empresa, pelo contrário, eu fiz questão de trabalhar em empresa e gerar riqueza a partir dela. Quando eu falo gerar riqueza, gerar mais empregos, gerar mais dividendos para os seus sócios. E assim a empresa ela escala. Então, eu sempre tive essa visão. Foi aí que lá no início da década de 90, eu fiz ciências sociais. Olha que interessante. E hoje, na atualidade, essa engenharia social, ela é crucial dentro das organizações, onde nós falamos tanto sobre gente e gestão, é aquilo que eu aprendi na década de 90. Então, toda essa trajetória, e no meio do caminho, óbvio que eu tive que enveredar para a área de administração. Foi aí que eu entrei no mestrado, fiz um mestrado aqui na Unifor, que é um mestrado profissional em administração, foi a primeira turma. Exatamente para estabelecer essa conexão, mais uma vez, do executivo, que faz pesquisa, que faz extensão também, e que leva esse conhecimento para dentro das organizações. E como foi que a administração, para começar, né, ela emergiu na tua carreira? Você viu, eu preciso ter esse conhecimento. Bom, primeiro eu sempre tive a visão que o executivo, hoje, na minha visão, ele precisa ser muito generalista. É óbvio que os profissionais especialistas, eles são essenciais e continuarão, mas eu sempre construí a minha carreira de uma visão mais generalista. Então, a partir do momento que lá atrás, antes de ciências sociais, eu cheguei a cursar engenharia, agronomia, que é engenharia. Uhum. Depois disso, eu migro para a sociologia. E na sequência, a partir do momento que eu entrei numa grande corporação, eu vi a necessidade de conhecer profundamente a base da administração. Né? Até porque eu sou gestor. E para que eu me tornasse um gestor da alta gestão, não teria como só saber cuidar de gente, de conhecer a engenharia social, de conhecer sobre ciência política ou mesmo antropologia. Havia necessidade de compreensão sobre finanças. Havia necessidade de compreensão sobre a administração pura e muitas vezes até exata. Então, essa necessidade do meu cotidiano, da minha rotina profissional, a administração, ela sempre foi essencial. Você tocou num ponto interessante agora, Edson, que existe o que eu considero uma falácia, né? Como eu posso dizer, uma falsidade, que academia e mercado, que pesquisa e prática seriam dicotomias, seriam coisas separadas. Mas você está mostrando que não. E como foi que a pesquisa ela entrou, assim, via mestrado? Como foi que você deu aquele estalo? Vou fazer mestrado. Interessante a sua pergunta, e essa dicotomia, ela de fato existe, mas eu sou a prova de que ela é uma falácia, não é? Porque tudo que eu aprendi
dentro da universidade, eu levava e aplicava no mercado. E engraçado que muitas vezes as pessoas me perguntavam, porque eu também sou professor universitário, Edson, por que você é professor? Diz, bom, primeiro porque eu necessito estar com conhecimento sempre de ponta, o que há de mais novo, as discussões que dentro da academia elas são muito valiosas, né? Não são aquelas ou apenas aquelas que estão nos livros, mas nos seminários, nos simpósios, na sala de aula. Então isso sempre foi um grande oxigênio para que a minha gestão tornasse não apenas eficaz e eficiente, mas assertiva. Então, para mim, não há como dissociar a academia do mercado. Pelo contrário, são coisas, há uma simbiose muito forte. Então, na prática, por exemplo, o meu mestrado em administração, ele não só foi necessário, ele foi crucial. Por quê? Por exemplo, depois do mestrado, eu enveredei, por exemplo, para a de governança corporativa. Mais uma vez, eu trago aqui a discussão de um profissional generalista. Então, eu enveredo para a de governança corporativa. Por quê? Porque, quer queira ou não, os princípios, né, os pilares da governança corporativa estão também muito ligados à administração. Falar sobre prestação de contas, transparência, contabilidade, equidade, integridade, isso navega pelo universo da administração. E no mestrado, assim, no seu mestrado mais especificamente, qual foi o seu interesse de pesquisa? O que você pesquisou? Bem interessante. À época eu tive aqui, eu estava muito focado na área de marketing. Então, eu fui professor de marketing durante muitos anos aqui na própria universidade. Então, eu tinha uma necessidade de compreender o comportamento de compra compulsiva. Na verdade, impulsiva. Né? Existe essa diferenciação de comportamento de compra. Então, veja, era uma compreensão do comportamento do consumidor. Veja só, eu trabalho em um grupo de comunicação que tem veículos de comunicação e é crucial que a gente compreenda a própria jornada dos usuários, dos telespectadores, dos ouvintes que são consumidores. Então, veja só, a pesquisa outrora realizada pelo nosso querido professor Sarto, ainda Sim. professor aqui, um Meu professor maravilhoso aqui da instituição, tudo aquilo que foi discutido lá atrás, hoje reverbera no meu dia a dia, no cotidiano, na compreensão dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, o seu comportamento, porque não é um comportamento único, mas a compreensão dele me traz um retrato, muitas vezes, para determinados setores do que eu atuo. À época e também hoje em dia, Edson, quais seriam assim, as habilidades no sentido técnico e as competências no sentido intelectual assim, que você vê que desenvolveu com o mestrado? Eu sei, Bruno, no mestrado eu aprendi a fazer isso e isso, e ter aprendido esse conjunto de habilidades e desenvolvido essas competências impactou dessa forma, se você fosse listar. Olha, se eu fosse listar, o que mais o mestrado... Antes disso, Bruno, eu queria fazer outro comentário. Eu até pensei que você fosse falar sobre a história das skills, né? Eu também não, né? As skills, as soft e as hard skills, né? Na verdade, eu entendo isso, mas a gente não pode cair também somente nessas falácias de eu só preciso saber disso para resolver aquilo. É uma complexidade. As organizações hoje, elas têm um nível de complexidade que não basta apenas, eu gosto de gente. Não, você gosta de gente, mas você também tem que ter competências técnicas muito fortes. Né? E aí eu vou para o mestrado. O que é que o mestrado me ajudou muito? Na linha de pesquisa. A pesquisa que foi realizada durante a minha dissertação de mestrado me trouxe um conhecimento, seja em estatística, seja na compreensão de coleta de dados primários, secundários. Isso foi crucial, porque eu que trabalho com empresa de comunicação, a pesquisa ela é diária, nós trabalhamos com pesquisas no nosso cotidiano, então aquilo já não mais me assusta, eu já consigo um pouco estratificar, de ir mais a fundo dentro daquele dado. Então, assim, na prática, a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, hoje ela faz parte naturalmente do meu cotidiano. Entendo. E uma pergunta, voltando um pouco sobre o seu início como gestor, né? Como foi que esse desenvolvimento da sua carreira como gestor aconteceu? Como foi que você começou? Qual foram os estágios que você fez? Naquele momento que você
definiu lá no nosso início que para você era claro, eu quero ser gestor de uma grande empresa. E como você foi construindo em termos de qualificações a sua carreira nesse sentido? Claro, já falamos do mestrado, mas antes disso também. Isso, né? Então, essa pergunta é curiosa e eu vou fazer o seguinte, vou criar uma timeline, né? Porque não existe essa coisa linear. Eu começo aqui e termino acolá. Entre picos e vales. É uma leitura constante de mercado que muda a todo instante. Nós já vimos aí nas pesquisas internacionais que muitas das profissões do futuro sequer ainda existem. E quantas competências nós teremos que ter no futuro? Se fala muito sobre, por exemplo, inteligência artificial. Bom, aí, por exemplo, eu, Edson, um profissional já sênior, maduro, quais são as competências que eu tenho que ter hoje? Eu tenho que sempre vislumbrar e olhar para o amanhã. Vou voltar aqui algumas décadas. Lá atrás, eu acho que a principal orientação que eu dou é procurar ter uma visão preditiva. Olha só a palavra que é muito do mestrado, né? As Sim. análises preditivas. Eu estou trazendo essa palavra rebuscada porque hoje a predição ela é muito possível, principalmente através da inteligência artificial, que 10 anos atrás nós não tínhamos ela de maneira tão fácil como nós temos hoje dentro do smartphone. Então, lá atrás, para que eu construísse essa minha carreira como executivo, eu sempre procurei antever cenários. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com governança de empresas familiares. 7 anos atrás eu comecei a trabalhar com governança corporativa. Só que para trabalhar com governança, eu necessitava de competência na área de finanças, tive que fazer curso de finanças. Então, assim, eu sempre vou puxando competências que ficam orbitando daquilo que eu quero atingir, para que eu lidere uma grande organização com mais de 300 funcionários, empregos diretos. Não há como você ter apenas competências socioemocionais. São necessárias competências técnicas. E muitas dessas competências não quer dizer que eu as tenha. É necessário que no decorrer do processo eu necessite constantemente aprender. Aliás, se diz muito que uma das maiores habilidades hoje do executivo é a capacidade que ele tem não de aprender, mas de desaprender e reaprender. Então isso eu trago muito para o meu dia a dia. E não há como fugir de leituras, não há como fugir de bons estudos, de boas instituições como a própria universidade. A minha carreira, sou egresso daqui e sou hoje o profissional que eu sou, foi construída dentro da sala de aula, nos diálogos, nas conversas com alunos, com ex-alunos, que hoje eu encontro no mercado. Então, assim, essas são múltiplas competências. Não há como dizer, faça isso ou faça aquilo. Mas é necessário que, se você quer ser um economista, bom, de que maneira eu vou trabalhar isso? Até porque hoje nós temos as redes sociais e você pode influenciar muitas organizações dentro das plataformas digitais. Então, coisa que nós não tínhamos lá atrás. Por exemplo, essa é uma competência que eu ainda não a tenho, mas em algum momento talvez seja necessário que eu a tenha para que eu possa desenvolver melhor a minha atividade como profissional. Entende? Lidar com câmeras, com roteiros, lidar com storytelling, seja o que for, para que a comunicação interna dentro da organização possa atingir de maneira abrangente os stakeholders. Né? Então, assim, veja só, eu estou jogando um monte de palavras, não para que fique um discurso vazio, mas não existe uma linha assim, muito, muito estável. Então, hoje, eu como profissional sênior, eu já projeto os meus próximos 10 anos. Será que é uma realidade? Não. Eu sempre fico dosando e compreendendo essa engenharia social. Então, essa engenharia fruto de competências que eu adquiri há mais de 20 anos atrás no curso de Sociologia, hoje ela de fato é muito útil. Entende essa? Uhum. Né? Então, essa construção ela é diária, porque os ciclos hoje que nós vivemos são ciclos muito curtos. Sim. Eu sou de uma época que os ciclos de econômicos eram ciclos longos.
Hoje não, hoje as coisas acontecem num dinamismo muito forte. Bom, e você falou há pouco sobre essas transformações tecnológicas e, no âmbito dessas transformações tecnológicas, uma área que foi muito impactada foi a comunicação social, né? Nesse sentido, a gente vê, por exemplo, pensar em mudança tecnológica, de 20 e 30 anos para cá, a gente viu o nascer e o morrer do DVD, do Blu-ray, o surgimento do streaming, agora da inteligência artificial, e trabalhando numa área como a comunicação social, que é tão impactada por essas transformações sociais. Quais foram as estratégias que você desenvolveu no decorrer desse tempo para se adaptar rapidamente a essas mudanças? Bruno, interessante essa pergunta pelo seguinte: a maneira de se consumir mídia mudou drasticamente nos últimos anos. Como você disse, eu sou de uma época que eu alugava VHS. Eu vivi a época do Blu-ray. Eu sou de uma época em que talvez a grande maioria dos telespectadores e ouvintes não saibam o que é gravar uma música num cassete. Bom, eu entendo isso porque exatamente os ciclos foram longos. Só que hoje a gente vive a era do streaming, do conteúdo sob demanda. E eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Só que como é que a gente consegue sobreviver num cenário que a todo momento está sendo disruptado? E aí vem, mais uma vez, a pesquisa. A pesquisa, a análise de cenário, a compreensão de outros setores, não apenas do meu. Veja só, foi-se o tempo que eu analisasse, melhor dizendo, apenas o meio da comunicação. Porque hoje eu entendo que está tudo interligado. Exemplo, o Grupo Cidade de Comunicação, ele é uma empresa de comunicação que tem TV e rádio. Mas eu não posso ficar preso só a isso. Eu necessito explorar outros players para que eu veja a dinâmica social de seus setores. A partir dessa compreensão, trago um recorte para dentro da comunicação. Então, é um exercício fácil? Não, mas ele é necessário, porque para que uma organização ela tenha longevidade, é necessário cada vez mais que eu esteja estudando. Bom, como é que a gente faz isso? Nada mais, assim, que eu possa simplificar. Não existe uma outra maneira do que você utilizar ferramentas de pesquisa sendo um pouco mais repetitivo. Porque sem a pesquisa que nós lidamos no dia a dia, ela é necessária. Uhum. Uma dúvida que eu tenho, na verdade uma dúvida não, que eu estava resgatando aqui, lembrando de uma situação, quando eu conheci o Edson, ele fez uma reflexão que me marcou e eu vou pedir para ele elaborar aqui para a gente também. Ele comentou, você comentou comigo, Edson, estávamos nós, um grupo de alunos, e você falou que, pensando nessas transformações tecnológicas, né, a inteligência artificial, na verdade, ela não conseguiria substituir não o profissional júnior, mas fundamentalmente o profissional sênior. E aí os meninos ficaram, pô, mas como assim? Eu escuto falar que normalmente é o funcionário mais velho que vai ser, né, mais sênior, que vai ser rapidamente substituído. E você fez uma elaboração que eu queria que você compartilhasse já nessa direção da inteligência artificial que você comentou há pouco. Por que que o profissional sênior, por que que esse profissional com todo esse gabarito, ele é mais difícil de ser substituído? Interessante, eu vou reforçar a sua análise da seguinte maneira. Primeiro, para que eu possa entender a inteligência artificial, eu tive que estudá-la. Inclusive, eu tive que fazer um curso fora do Brasil. Eu estive no Vale do Silício ano passado, exatamente me aprofundando da inteligência artificial. Ou seja, eu fui em busca das competências técnicas. Mas a inteligência artificial, como software, apenas não é o suficiente. Para que ela seja melhor operada, ela necessita de uma coisa chamada repertório. Então, um repertório de um profissional maduro, com mais de 30 anos de mercado, ele consegue elaborar as melhores perguntas. Porque a inteligência artificial, na verdade, ela coleta informações, mas ela precisa de um direcionamento. Então, esse start, esse direcionamento que um profissional dá, e principalmente na leitura dos resultados. Então, é por isso que eu digo que os profissionais sêniores, eles têm uma capacidade melhor, aqueles que estão preparados para essa nova dinâmica. Não é simplesmente eu sou sênior e será... Não, você necessita repertório. Você necessita de uma grande e forte trajetória profissional, para que na hora que a inteligência artificial, por exemplo, lhe entregar um dado, você dizer, não,
eu acho que isso aqui está errado. Então isso é fruto de quê? De repertório. Né? Então por isso que eu, na verdade, esse foi um comentário que me permite aqui, do economista Ricardo Amorim. A primeira vez que ele fez essa analogia também me chamou a atenção e eu fui me aprofundar. E aí a resposta é muito simples. Por que é que vai privilegiar os profissionais sêniores como eu me coloco? Por causa do repertório que foi construído ao longo da trajetória acadêmica e profissional. E falando de senioridade, algo bem importante de tocar também são as questões relativas à liderança. Sim. E eu não diria dificuldade, mas um desafio dos líderes em geral é comunicar uma determinada cultura organizacional. Né? Você fala, você vem de uma cultura organizacional de adaptabilidade, de resiliência às mudanças. Como é que estratégias, como é que você faz para transmitir isso para a tua equipe? Olha, interessante. Vamos lá. Primeiro, veja só, mais uma vez eu vou me reportar à governança. Né? Então, a governança corporativa. E por quê? Porque a governança ela tem pilares. E um dos pilares é a equidade. Veja só, então eu tenho que tratar todos os funcionários da mesma maneira, de maneira igualitária. Bom, se eu tenho equidade, se eu tenho transparência, se eu tenho prestação de contas, se eu tenho responsabilidade corporativa e se eu tenho integridade, a organização ela fica fácil de ser gerida. Então, essa transmissão automática de liderança, digamos assim, a liderança, ela é muito, a gente escutou muito décadas, a liderança servidora, né? Assim, eu mudaria isso um pouco para a liderança hoje, ela necessita muito de comunicar, de você se comunicar melhor com várias gerações. Então, nós temos muitas gerações presentes hoje dentro da organização. Então, a habilidade de se comunicar melhor com essas pessoas faz diferença, porque a cultura organizacional da empresa já facilita, porque os pilares já foram sedimentados. Então, o líder só sobrevive dentro de uma organização se ele cumprir esses princípios. Então, através desses princípios, vem a cultura organizacional estabelecida pelos seus fundadores e sócios, que aí você se adequa, né? Você entra numa rotina onde o executivo consegue transmitir aquilo de maneira natural, sem ter a necessidade de bater na mesa. É o seu dia a dia, é principalmente a maneira de lidar com diversidade, lidar com problemas, mas principalmente você provocar no seu liderado que ele encontre a solução. Eu, como líder, eu nunca saberei todas as respostas. Então, eu sou o melhor líder é aquele que sabe fazer as melhores perguntas. Isso é a minha compreensão. Quando eu faço as melhores perguntas, eu estou em busca de soluções, porque eu nem sempre as terei. Então, por isso, mais uma vez, a história da maturidade, da senioridade e do repertório. Mas o meu repertório, ele tem que se conectar do meu liderado. Ele tem que fazer parte da solução do problema. Então, dessa maneira, é relativamente fácil liderar uma organização. E assim, uma dica, em termos de dicas, assim, o que seria uma boa pergunta? Você comentou há pouco que gosta de instigar para que a resposta venha dos liderados. Que tipo de pergunta que você acha assim, que é pertinente para quem está te assistindo agora? Faz essa pergunta aqui que vai instigar. Olha, uma pergunta que eu gosto muito de fazer é o seguinte, esse é o seu melhor? Algo que você possa acrescentar para tornar essa solução ainda melhor? Então, assim, isso é uma provocação muito forte. Então, eu disse, não, deixa eu revisitar, né? Deixa eu voltar aqui. Então, nós vivemos uma sociedade que a resposta tem que estar na ponta da língua, tem que ser muito rápido. E muitas vezes essas respostas, elas não resolvem os nossos problemas. Então, eu sempre gosto de provocar. Essa é a solução? Existe uma outra resposta? Então, isso traz um aspecto muito reflexivo. Hoje mesmo, né, eu fui abordado por um dos nossos funcionários que me trouxe uma solução baseada em inteligência artificial. E veja só, Edson, eu quero te mostrar aqui uma coisa. Aí ele fez algumas perguntas, emitiu um relatório utilizando inteligência artificial e eu parabenizei. Ele disse, mas ainda não está pronto. Mas ainda não está pronto. Mesmo naquele momento, se ele me apresentasse daquela forma, eu já consideraria extremamente satisfatório,
mas ele mesmo já tem a convicção, ainda não está pronto, isso aqui pode ser melhorado. Então, esse entendimento, acho que é o que nós executivos, nós que trabalhamos em empresas, nós como alunos, professores, precisamos sempre estar refletindo o que é que eu posso fazer de melhor. E voltando um pouco na nossa conversa, mas ainda mantendo no âmbito da liderança, eu queria voltar um pouco para a governança. Porque, sinceramente, eu fiquei curioso como é que a governança... Você comentou brevemente, mas eu queria que você elaborasse, por favor, um pouco mais. Como é que a governança entrou na sua carreira? E é uma pergunta muito boa, né? Vou voltar aqui umas palavrinhas, a história de antever cenários, né? Então, eu entrei numa organização, eu sou fruto, sempre trabalhei em empresas familiares, 90% das empresas hoje no Brasil são empresas familiares. Trabalhei tanto no Grupo Etos-Queiroz, Sistema Verdes Mares, que exatamente da própria Universidade de Fortaleza, que são empresas familiares, desde 2017 eu também fui trabalhar numa empresa familiar como diretor. E de maneira muito repentina, infelizmente, o fundador faleceu, o que nos pegou de uma surpresa muito desagradável. É uma pena, o Dr. Miguel. E aí, o que foi que naquele momento nos trouxe? Nos trouxe um cenário realmente muito cheio de dúvidas. Então, eu era o executivo naquele momento que tinha uma responsabilidade de trilhar o caminho de sucessão, digamos assim. Então, o filho mais velho assume a operação. Grande parte das empresas familiares hoje, elas não se discute esse processo sucessório, né? Principalmente dentro do nosso estado, do Nordeste, ainda existe muito esse preconceito de discutir, bom, você está querendo me matar? Né? Então, não, na verdade, quando a gente fala em governança, então foi aí que eu entrei, isso desde 2017, eu estudava um pouco antes, mas em 2018, infelizmente com o falecimento do fundador, houve a necessidade efetiva de não apenas estudar, mas de executar a governança corporativa dentro do negócio. E eu posso assegurar de maneira muito prática, não só funciona, mas principalmente estabelece longevidade para o negócio. Então, assim, eu entrei nesse universo, uma nova competência que eu tive que estudar, continuo estudando, não há como, né, parar, é um dinamismo corporativo muito grande, né? Eu começo também a estudar, por exemplo, as relações institucionais e governamentais, já são outras competências que eu necessito anexar à própria governança corporativa. Então, veja só, você está falando com um profissional sênior, executivo de uma grande empresa, mas é que eu não posso ficar estático. Então, a governança entrou na minha história profissional em 2017. Estamos em 2025. E eu já começo a olhar mais à frente para governança com relações institucionais e governamentais. Aí você diz, mas por que, Edson? Não, porque a gente começa a ver que as políticas públicas, os cenários, eles começam a ficar cada vez mais complexos. Então, a necessidade de, mais uma vez, eu revisitar as minhas concepções e lá na frente, será que isso vai ser útil? Não sei, mas eu preciso ter essa compreensão. Então, assim, ela entrou nesse momento muito específico, lá atrás, em 2018, e que hoje eu considero crucial. Tivemos também, por exemplo, o próprio presidente da empresa também passou a ter as mesmas competências em governança corporativa. Não é só o executivo. É necessário que o board principal da empresa absorva, que o conselho familiar comece a entender essa dinâmica desses pilares que eu tanto falei aqui, né? Então, não é simplesmente falar sobre equidade, temos que vivê-la. Não é simplesmente apresentar um relatório. Esse relatório ele é transparente. Não é apenas falarmos sobre integridade, temos que vivê-la. Então, não há como viver isso numa organização se o board principal, se a família não está inserida. E o meu papel como executivo, membro externo, é exatamente fazer essas provocações,
dentro da engenharia corporativa. E aí esse é um grande papel que a governança, né, que um conselheiro, né, em administração faz dentro de uma empresa. E o que chamou minha atenção também, Edson, em relação a como você se engajou no âmbito da governança corporativa, que também é algo que eu notei uma regularidade na tua carreira. Você se interessa por um determinado tópico que você vê como algo que é premente a se aprender, a fazer, e você se legitima. Por exemplo, na governança corporativa, você foi fazer parte do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um instituto de reputação indelével. No âmbito da administração, depois você passou para o mestrado para se legitimar. E o que te instigou a procurar esses mecanismos de legitimação, assim, esses certificados, esses cursos, diplomas? Por quê? Legitimação. Você falou a palavra realmente que é crucial. Nós vivemos numa sociedade que tudo é muito líquido, né? Tudo é muito volátil. As pessoas dizem sem, de fato, ter uma comprovação. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, a partir do momento que eu me formei pelo IBGC, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, não era só me formar, eu tive que me inserir dentro do ecossistema. De que maneira eu posso contribuir com esse ecossistema? Da mesma maneira, nós fundamos, em 2023, nós fundamos a Associação Brasileira de Dirigentes de Vendas e Marketing. Eu fui vice-presidente e me inseri dentro dessa instituição durante 2 anos. O próprio mestrado, como você citou, eu até hoje convivo com os egressos do mestrado para que a gente sempre, não são ex-amigos ou ex-alunos, são pessoas que estão atuando no mercado. Então, eu sempre vi essa necessidade, de fato, de uma validação, né? E eu sempre procuro me juntar a ecossistemas de negócios que fazem com que ficam orbitando dentro da minha área de atuação, mas nem sempre são da área que eu atuo, porque eu preciso sempre respirar novos horizontes. Então, como eu lhe disse, as próprias relações institucionais e governamentais são competências que eu não tenho hoje, mas que lá na frente certamente eu terei que tê-las e me vincular a algum instituto. Participo, por exemplo, como eu citei, da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a ANCHAM, na qual eu contribuo de maneira sistemática. Então, não é só ter a carteirinha, não é só ter o número de inscrito, mas contribuir, né? Porque a partir do momento que você contribui, que é o que eu sempre ensinei, que é o que nós ensinamos na sala de aula, a partir do momento que você contribui, que você participa, o aprendizado vem naturalmente. Então, essa é a grande razão que eu tenho me vinculado a todas essas grandes instituições da atualidade e as que virão mais à frente, que eu ainda as conheço, mas que lá na frente, em algum momento, eu terei que me conectar a alguma delas. Se me permite um exemplo, né? Hoje eu vim de um almoço da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovens. Veja só, é a CDL Jovem. Então, o que é que o Edson estava fazendo lá? Porque lá, na verdade, eu encontro ex-alunos. E essa simbiose, essa discussão, ela sai da sala de aula e vai para o ambiente corporativo. Então, veja só, estou na CDL. Aí depois eu tenho a Associação dos Jovens Empresários, porque, na verdade, eu encontro ex-alunos. Então, aquelas discussões da sala de aula, mais uma vez, ela parte para um outro campo. Então, essa é a grande vantagem, você fazer parte de várias associações de classe, de vários ecossistemas de negócio, ecossistemas empresariais. Eu participo de vários grupos de executivos, né? Exatamente para que eu seja provocado. Eu nunca, não há como nós termos todo esse conhecimento. Como esse conhecimento é muito volátil, uma simples conversa, às vezes um insight que é dado por uma palavra é muito pertinente dentro de um ambiente empresarial. Edson, indo agora em direção ao final do programa, eu queria pegar um gancho no que você falou anteriormente e me aproveitar das suas habilidades preditivas para a gente traçar como você vê que daqui a 5 ou 10 anos, né, vai estar a gestão em comunicação. Qual é o que o futuro nos aponta? Bruno, se você me permite, eu vou colocar uma outra palavra, além da predição, uma análise prescritiva.
né, que é pós a predição. Ou seja, eu entendo que a inteligência artificial, aí vamos na prática, ela vai nos ajudar muito, muito mais além do que a predição. Eu preciso prescrever. É igual um médico, né? Quando você vai no médico, ele, ao final de toda a análise dos seus exames, ele lhe dá uma prescrição. Tome isso, faça aquilo. Então, eu entendo que a inteligência artificial vai nos ajudar muito nessa análise preditiva e prescritiva. Por quê? Porque os cenários vão mudar a todo momento. Então, não teremos uma fórmula única. Então, eu vou também trazer para a minha vida pessoal, né? Como é que eu posso tratar a minha vida pessoal pensando no futuro? Bom, eu tenho 55 anos e eu decidi, junto com os meus mentores, junto com a minha família, de ter os meus próximos 10 anos serem os meus melhores anos. Olha só, Edson, como é que isso vai ser feito? Eu tenho que tomar algumas medidas, não tenho? Tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que emagrecer, tenho que cuidar da saúde mental, tenho que ter questões espirituais e familiares, ou seja, um conjunto de fatores que vão me auxiliar para que os meus próximos 10 anos sejam os meus melhores anos, ok? Só que eu fui alertado por um amigo meu, Edson, 10 anos é pouco, você tem que pensar nos seus próximos 20 e 30 anos. Por quê? Porque a medicina vai nos auxiliar. Bom, agora vamos trazer isso para o cenário da comunicação. Então, eu entendo que, óbvio, a maneira, todo futurista, todas as previsões dos futuristas, eles erram. Mas, assim, eu entendo que tudo que nós estamos vivendo, com o surgimento cada vez mais das tecnologias que são acessíveis e vestíveis, não é? Porque uma coisa é ela ser acessível, mas elas são vestíveis. Você está com um device, né, um relógio, um smartwatch, da mesma forma. Ele está aqui calculando. Esse aqui já faz até o meu eletro. Já faz o meu eletro. Então, veja só, a partir do momento que isso estiver conectado com a base de um hospital, eu estarei apenas usando um dispositivo vestível que vai auxiliar. Então, veja só. Então, a gente vislumbra uma comunicação muito vestível, se me permite essa colocação. Eu cito, por exemplo, a própria TV. A TV que todos nós conhecemos, né? Eu sou oriundo, sempre vivi a TV aberta como grande motor de comunicação e ainda é no Brasil, porque o Brasil tem um perfil sociodemográfico e econômico, é um país continental, onde a TV aberta no Brasil é uma TV de qualidade. Só que nós temos a internet e a gente não pode olhar a internet como um vilão, pelo contrário, a gente acopla esse device, esse instrumento de tecnologia a um objeto dito lá atrás offline. E aí a gente tem a chamada TV 2.5. Hoje, a TV estática linear, a gente pode chamá-la de TV 1.0, ok? Então, se eu conecto ela à internet, ela fica uma TV chamada dita TV 2.0. Eu consigo assistir um stream, consigo assistir um filme pela internet, mas ainda não há uma coleta de dados, não há ainda uma conversa com o usuário. E aí a gente vem para a TV 2.5. Essa TV 2.5 que nós já estamos experimentando, ela possibilita uma interação, mas principalmente coleta de dados. Eu, por exemplo, nós lá no grupo, sabemos a audiência de todas as TVs smarts hoje dentro do estado. Eu não apenas sei as TVs que estão conectadas, mas eu sei a região e eu sei o modelo de cada TV. Veja só que interessante. E eu consigo, de alguma maneira, me comunicar com cada uma dessas Smart TVs. Eu começo a interagir individualmente por geolocalização. E aí, já a partir de 2026, nós teremos a TV 3.0. Então, veja só, eu estou falando de uma linha de tempo que, obviamente, requer muito mais discussão, mas a TV 3.0, qual será o grande ganho? Na verdade, de interatividade, um grande marketplace, mas principalmente aquele equipamento que não está apenas transmitindo, mas ele está também coletando, para que cada vez mais ele entregue um conteúdo que você quer, não aquilo que você apenas esteja buscando.
O que é que eu quero hoje? Na verdade, aí vem as análises, os algoritmos, que vão entender o seu comportamento de consumo. Olha lá a dissertação de mestrado sendo reverberada no futuro, né? Então, eu entendo que a comunicação nos próximos anos, eu a vejo de uma maneira brilhante. Ano passado eu tive o privilégio de participar de uma feira internacional em Las Vegas, chamada NAB Show, NAB Show, melhor dizendo. E aí lá eu pude me deparar com todas essas grandes tecnologias que nós vamos, que ainda estão sendo lançadas, e eu posso dizer com uma maior tranquilidade, o que virá não é monstruoso. O que virá, na verdade, é para facilitar o nosso cotidiano, para facilitar a nossa interação, mas principalmente algo que às vezes a gente muitas vezes esquece, de nós aprendermos mais rápido. Então, eu hoje utilizo a tecnologia para que a minha curva de aprendizagem seja mais rápida, né? Então, é assim que eu vislumbro com o futuro, um futuro neural, né? Na perspectiva de termos acesso a tudo, a todo momento, mas principalmente um conteúdo personalizado, seja na TV 3.0, seja no rádio, seja na internet, mas principalmente nos nossos vestíveis, nossos devices, que são os nossos smartphones, que hoje são, na verdade, extensões do nosso corpo. E depois dessa sua aula sobre essa... São previsões, são leituras que eu concordo, e indo para... conversando mais com o público jovem, assim, com o jovem executivo, o jovem aluno aqui da universidade, que dicas você daria para esse jovem, ou o jovem executivo, né, o cara que já está no mercado, que no âmbito do desenho da carreira, no desenho das habilidades, da competência, o que ele ou ela pode fazer para no futuro tornar-se um Edson? Adorei a colocação, fico lisonjeado, né? Eu não teria uma resposta única. Não existe um passe de mágica, né? Todo executivo, todo ser humano, ele vive entre picos e vales, né? Então, eu também não gosto muito dessa palavra resiliente, né? Eu não gosto muito, não sou afeito a essas palavrinhas mágicas. O que eu posso dizer, e não há outra expressão, não há como fugir do estudo. Não há como fugir do aprofundamento. Na verdade, eu vou dar uma grande dica. Sejamos mais profundos nas nossas leituras, nas nossas discussões, nos nossos conhecimentos. Porque esse conhecimento de 120 caracteres, né, de 200 caracteres, esses micros aprendizados, eles não são suficientes para que você possa gerir uma grande organização. Não estou criticando esse aprendizado de 30 ou 1 minuto, né? Nós temos aí os TikToks que a gente aprende coisas rápidas, mas isso não é suficiente. É necessário que você que está do outro lado, que necessita ter uma trajetória longeva dentro de uma organização, você vai necessitar estudar e estudar muito. Mas estudar não apenas a sua área, estudar outras áreas que estejam habitando. É igual, eu não leio apenas livros de administração. Eu leio romances, eu leio livro de autoajuda, eu leio sobre finanças, eu leio sobre, até mesmo sobre policial. Veja só. Então, por quê? Porque eu compreendo que esse conjunto de ideias, de linguagem, fazem com que eu tenha uma neuroplasticidade, me permita utilizar essa neuroplasticidade de uma adaptação rápida a novos cenários. Eu não fico com medo do futuro. Eu não tenho medo do futuro. Eu vou ser substituído? Posso ser substituído, mas eu estarei sempre me preparando para que eu tenha um nível de competitividade alta. E aí não há outra maneira a não ser lendo e estudando. E eu vou dar uma dica preciosa, né? Essa dica eu dou sempre para os meus filhos. Você já calculou, se você lê apenas 20 páginas de um livro por dia, você tem ideia de quantos livros ao final do ano você terá concluído? Então, um livro ele tem uma média de 250 páginas, você vai ler mais ou menos entre 18 e 25 livros, dependendo do tamanho dele. Então, assim, se habitue a ler, não fuja disso, porque isso vai facilitar a sua maneira de
se comunicar, de compreender os cenários, de analisar e principalmente ampliar o seu repertório. Porque a inteligência artificial, aí sim, de maneira no futuro neural, que vai se conectar a você e vai dizer: esse aqui eu preciso me conectar porque eu preciso aprender com ele, porque ele vai me ensinar e não apenas me sugar ou fazer perguntas tolas. Então, a principal dica que eu dou é: estude, mas estude em profundidade e não apenas acerca da sua área. Explore outros cenários, sente outras mesas, sente em outras rodas de conversa. Nunca fique só no grupinho, porque aquilo atrofia o nosso conhecimento. Bom, Edson, a gente chega ao final do programa. Eu queria te agradecer pela generosidade, por ter aceito o convite, ter compartilhado uma pequena parte aqui da tua trajetória conosco. E queria agradecer também à audiência. Chegamos ao final do último episódio da segunda temporada do Sapiência. Convido todos a assistirem os episódios anteriores e também já anunciar que vamos ter sim a terceira temporada, né? Agradeço a todos e todas pela paciência, pela atenção e desejo uma boa vida a todos nós. Até mais, gente.